traz um certo alívio realmente para a gente continuar. Zé, boa noite. Desde o início do jogo, os 3 meias já bem adiantados, marcando lá na frente também o André Rios. E aí, o quanto tem isso de determinação sua, tática, ou da postura dos jogadores mesmo, diferente do que foram os últimos jogos? Olha, difícil fazer uma avaliação se mensurou, independente do um outro jogo, os outros jogos, como a gente quer jogar, né? Então a gente conversou nesses 2 dias, trabalhou, mesmo com um momento sensível que vivemos e continuamos vivendo, a gente trabalhou tentando reforçar aquilo que a gente tem de bom. Hoje mostrei alguns dados dessas 2 primeiras rodadas do Brasileiro para a gente e, através dos números, mostrei para eles que estamos entre as equipes com a maior posse de bola, com o maior número de finalizações, vencemos grandes desafios terrestres e também pelo ar, onde roubamos mais bolas, e todos nós, a maioria dos quesitos, a gente com bons comportamentos, beirando ali próximo das melhores equipes. E também nas avaliações individuais, também com boas pontuações, de acordo com esse site, né, que a gente trabalha junto com ele. Então, isso acho que serviu para reforçar que a gente está tentando e está trabalhando em cima de um caminho. Acho que a consequência disso foi passar confiança para eles, porque acho que era o que a gente precisava fazer nesse momento. Não tem dúvida que os fatos mexem um pouco a confiança do atleta, isso não tem a menor dúvida, infelizmente, mas isso é um problema muito maior do que o que aconteceu ontem aqui em São Januário. O que vimos foi o mais do mesmo, talvez todas as grandes equipes e até as equipes de menor expressão passam por isso, pressão dos seus torcedores quando a coisa não está acontecendo, mas enfim, é um problema que vai muito mais além, né? Um problema de educação na nossa sociedade que vai lá de trás. Isso só vai mudar, talvez isso só mude quando acontecer uma tragédia, aí talvez nem mude, né? O fato é que, voltando para o jogo, que é o assunto principal, a gente sai com o sentimento que vencemos porque merecemos. Isso aí, sem dúvida nenhuma, para todos nós é o que mais importa. Zé, aqui. A equipe jogou relativamente, acabou saindo perdendo no intervalo e no segundo tempo teve uma queda, um aumento de rendimento muito grande. E o Bruno Conceidei foi um cara que entrou e fez uma grande partida. Foi o segundo jogo dele, segundo gol, uma assistência. O Caio Monteiro também fez grande partida. A pergunta que não quer calar, por que o Bruno não era relacionado antes e pela partida que ele fez hoje? Qual é a avaliação do Zé Ricardo também sobre esse jogador? E também falar um pouquinho sobre esse aumento de rendimento no segundo tempo. É simples, todos os atletas têm falado com eles, acho que essa é uma lição do futebol. Tem que estar se preparando ao máximo para quando a oportunidade aparecer. Critérios que nós utilizamos, por um motivo ou por outro, estavam fora de algumas relações. Mas apareceu a oportunidade, eu falei para eles, continue sempre trabalhando. É difícil toda hora falar a mesma coisa com um atleta que é da casa, né? Ou que não está jogando, porque tem outros atletas que também não estão jogando tanto como gostaríamos. E que a gente tem que estar falando, vai acontecer, vai pintar a oportunidade, você tem que estar pronto. E eu falei para ele, tem que estar pronto. E quando a gente teve, infelizmente, a contusão do Thiago, eu poderia fazer algumas substituições que já fizemos, mas entendia que era o momento dele mostrar o seu potencial. Se não fosse um bom jogador, não estaria no Vasco. E a gente sempre acreditou nele. O problema é a oportunidade realmente. E aproveitou, e daqui para frente, se ele continuar aproveitando em treinamentos e jogos, ele vai continuar tendo as oportunidades dele. O Caio é a mesma coisa. Boa noite, Zé. Boa noite. Gostaria que você falasse sobre o movimento ofensivo que foi bastante vezes repetitivo e deu certo. O Iago Pikachu aberto, o Caio aberto, dando amplitude, e os laterais pelos interiores, com o Galhardo e com o Henrique, fizeram praticamente um W, né, tendo o André Rios. A importância dessa jogada, o Vasco vem trabalhando esse movimento ofensivo? Sem dúvida. Isso aí a gente não consegue sem trabalhar, sem treinar. Intervalo eu pedi para que eles continuassem repetindo o comportamento, porque o América marca muito forte por dentro do campo, difícil fazer gol na equipe do América, por dentro. A maioria dos gols que eles tomaram vem de cruzamentos pelo lado do campo, né? E dificilmente você vai ver a equipe do América sofrendo dentro do campo, porque tem uma marcação muito forte. E a reação disso, dessa contração, uma reação disso é que eles trabalham com 2 homens praticamente na profundidade, né?
que é o Rafael Moura, um especialista, e o Serginho, que vem fazendo uma bela competição, uma bela temporada. Os dois homens rápidos e inteligentes que eles têm pelo lado do campo, que é o Marquinhos e o Ailon, esse outro vem fazendo um grande campeonato. A gente só reforçou aquilo, mostrou para eles que a gente deveria insistir pelos lados do campo com as inversões. E para isso o movimento acontece não só o Vasco, boas equipes, sabia que eles iam fazer uma marcação bloco baixo, e o posicionamento mais ideal seria esse. Ter paciência, porque o meu maior receio era a gente acelerar demais o jogo e não ter paciência para definir. Acho que eles entenderam bem, ninguém esquece de jogar bola, esses atletas são todos eles de bom e de alto nível, não esquece de jogar bola, a gente não esquece de trabalhar, vocês também não esquecem de trabalhar de uma noite por dia. Então, reforçar o que a gente trabalhou e deu certo. Zé, a importância dessa vitória, levando em consideração tudo que vem acontecendo no Vasco, depois dessa semana aí com invasão de torcedores, conversar com vocês, enfim, levando todo esse ponto aí também, que pesa um pouco dentro de campo, e a importância dessa vitória, uma vitória considerável, para aliviar um pouquinho esse clima. Não, como eu falei com a sua colega que me entrevistou lá no início, antes de começar a partida, né? A primeira pergunta dela foi exatamente uma pergunta que não faz parte do futebol, foi sobre violência, né? Felizmente recebi a notícia que teve no derby lá de Campinas, uma vítima fatal, e é o que te falo, talvez isso acabe quando acontecer uma tragédia também dentro do nosso ambiente de trabalho. É lamentável, mas não foi a primeira, eu tenho certeza que não vai ser a última. Mas voltando para o jogo, voltando para a relação disso para o jogo, como eu falei, hoje a gente precisava que fosse 1-0 gol de orelha, a gente tinha que vencer a partida. Tá aí o Zé Ricardo falando da vitória do Vasco para cima do América Mineiro 4-1. Vamos ao Morumbi. Diego Aguirre